Eu fiz uma análise. Eu vou compartilhar com vocês um pensamento sobre essa manifestação de hoje que eu tava pensando. Do futuro do Brasil, né? Quando a gente tá falando de bolsonarismo, sempre vem aquela discussão de quem deveria representar a direita. Hoje a gente viu mais uma vez o bolsonarismo demonstrar uma força muito grande nas manifestações, né? Teve muita mobilização. E vamos falar a verdade, é uma mobilização grande. Hoje, depois do 8 de janeiro, de todo o trabalho feito pela oposição, a oposição ao Bolsonaro, no caso, e aos bolsonaristas, para enfraquecer o apoio e para fazer com que eles tivessem medo de se manifestar, depois de tudo isso, uma manifestação forte como a de hoje é uma demonstração de força realmente grande, tá? De força, de engajamento, de adesão. Então, o que a manifestação de hoje mostra? Que o bolsonarismo segue firme e forte, talvez mais forte do que nunca. Se a gente considerar que em 2022 o Bolsonaro teve uma votação maior do que em 2018, e que hoje, depois de toda a perseguição e tal, né, enfim... não é perseguição porque é justo o que estão fazendo contra ele, né? Essa pode ser a sua opinião. Mas claramente existe uma perseguição política contra o cara que eles não querem que ele continue sendo uma ameaça. Então, mesmo com todo esse trabalho para tentar desgastar a imagem dele, perseguir, tirar direito político, até prender, o que se vê é que talvez ele esteja ainda mais forte depois de tudo isso. E para mim é o grupo político mais forte e engajado da atualidade no Brasil. Eu não acho que exista qualquer outro grupo que hoje faça uma convocação como essa. Vamos para as ruas para demonstrar nossa força, para simplesmente se manifestar a favor desse grupo. Eu não acho que exista outro grupo que faça isso e consiga colocar tanta gente nas ruas que nem o bolsonarismo consegue. O MBL não consegue, o PT não consegue, sabe, os solistas, os identitários, os progressistas não conseguem, nenhum grupo consegue. Não tem um grupo que coloque tanta gente assim, que mobilize tanta gente. E aí vem aquela clássica questão, né? Pô, então o que isso significa? No fim das contas, não estão conseguindo enfraquecer o bolsonarismo. O MBL falou o que sobre essa manifestação? Eu não vi também, não sei, não cheguei a ver ainda o que eles falaram. Nem sei se eles já falaram, talvez eles vão falar amanhã. O que pra mim tá muito claro é que, independente do Bolsonaro estar elegível ou não, ou do Bolsonaro estar preso ou não, o bolsonarismo é a grande força política da direita. Ah, mas bolsonarismo não é de direita. Assim, independente disso, sabe? Porque eu acho que não é útil pra discussão agora ficar falando do espectro que eles representam fielmente. Que são traidores, é o centrão, não sei o que, tipo, sabe? Saindo dessa camada da discussão e analisando os fatos, e é bom falar sempre, né? Análise não é desejo. Eu tô falando o que eu tô vendo, não o que eu quero que aconteça. O que eu quero, o que eu queria, tipo, o que você gostaria? Eu gostaria que aparecesse um representante da direita que fosse tipo Milei, assim, no sentido de falar, quero realmente enxugar o Estado o máximo possível, acabar com o Ministério da Mulher, feminismo é uma desgraça, um político brasileiro que falasse isso na cara, na lata, que nem o Milei fala, pra mim seria o ideal. A gente tem esse cara? A gente não tem esse cara. Por enquanto, pelo menos, eu não vejo. Com as ressalvas que você possa fazer ao Milei, né? Eu sei que também vai ter muita gente que vai falar que o Milei é muito louco, que o Milei é fraco, não sei o quê, mas eu gostaria de uma postura que nem a que o Milei tem, pelo menos. Eu não sei se o Milei vai fazer um bom mandato, se ele vai conseguir fazer tudo que ele quer. Eu sei que ele fala coisas que eu concordo mais do que os representantes que a gente tem aqui no Brasil. Aí o pessoal já fica tipo, porque o Milei não se colocou o cachorro dele pra ser não sei o quê, né? Tipo, fala umas viagens assim. Bom, eu sei que eu vi o Milei falando que quer acabar com uma caralhada de ministério, que quer enxugar o Estado, que quer fazer um enfrentamento ao identitarismo, à cultura woke, ao feminismo. E nisso eu acho que ele tá certo. E eu não vejo representantes da direita falando coisas tão próximas disso. Agora, não tem isso. Então, o que eu tô vendo é que o representante da direita vai ser o que os bolsonaristas abraçarem. O Bolsonaro estando preso ou não, estando elegível ou não, o que os bolsonaristas abraçarem vai ser o político representante da direita que vai ter mais capital para fazer enfrentamento à esquerda. Simples assim. E aí, quando eu tava pensando nisso, eu imaginei algumas possibilidades. Na verdade, acho que são duas possibilidades mais interessantes. Tipo, claramente existe uma parte rachada da direita que não vai nunca aceitar se aliar ao bolsonarismo em condições normais de temperatura e pressão. Basicamente, o pessoal da terceira via, MBL e tal, né? Só que é um grupo que não tem capital político para eleger um presidente. Não tem. E eles mesmos devem saber disso. Eles não têm força para eleger um presidente. O projeto do MBL, pelo menos, é um projeto de longo prazo. Eles têm que trabalhar para daqui a alguns anos talvez eleger um cara. Ter poder para fazer isso.
Só que é até difícil você conseguir aumentar o seu capital político batendo de frente com o maior poder político do seu espectro do momento. E continuar fazendo isso. Então, eu não sei como eles esperam aumentar o poder, tirando a parte da organização, de tentar fazer um projeto de base. O que eu vejo que o MBL faz hoje é isso. Eles têm um projeto de base sólido, forte, muito mais organizado que os bolsonaristas. Então, eles têm uma adesão maior entre os mais jovens. Eles têm a Academia MBL, eles têm a Revista Valete, eles estão tentando formar novas figuras políticas, figuras de influência política, lideranças políticas, essa é a palavra. Eles estão tentando formar novas lideranças políticas e eu acho que eles têm força, organização e adesão suficiente para eleger vereadores e deputados hoje. Agora, para eleições majoritárias, eles não têm força ainda. E eles não querem se aliar ao bolsonarismo, que é o que tem capital político para eleger um político nos cargos do executivo hoje. Então, para eleger prefeito, governador e presidente, tem que ter o apoio dos bolsonaristas. Assim, análise não é desejo, tô falando, né? Mas é a realidade, mano. O grupo de direita mais forte, com mais capital político, mais adesão, mais apoio, com mais número, volume e popularidade é o grupo bolsonarista. Como para vencer uma eleição majoritária você precisa desse apoio, sem ele não tem o que fazer, a menos que seja um lugar onde o bolsonarismo não tá nem competindo, tá ligado? Mas na presidência isso não vai rolar. E aí, o que eu percebi é que talvez tenha um caminho onde a direita pode se aglutinar como um todo. Talvez seja uma estratégia, tá? Eu tô cagando regra aqui, né? Eu sou um cidadão como todos vocês, tô dando a minha visão sobre o que eu tô lendo do cenário político atual. A gente tem hoje 3 nomes grandes, 3 nomes fortes, 3 nomes que são mais citados para ocupar a vaga do Bolsonaro. Tarcísio, Zema e Michele. Tenho minhas ressalvas com os 3, ok? Por isso eu volto a dizer, eu não acho que a gente tenha nenhum nome ideal. Não tem nenhum cara que eu ache que, porra, esse é o cara. Eu acho que os 3 têm suas ressalvas. E a Michele tá muito mais forte do que eu imaginava. Alguém perguntou, Michele? Sim, Michele. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Eu fiz até uma enquete no meu perfil, e eu acho que o meu perfil é um termômetro muito bom, justamente porque eu não sou partidário de um lado ou de outro. Então, ó, eu fiz essa enquete aqui. No meu perfil, que não é um perfil engajado necessariamente para um lado ou para o outro. E por enquanto o resultado está sendo esse aqui. Tarcísio é o favorito, depois a Michele e por último o Zema. Então, Michele é uma possibilidade real, tá? E eu tô analisando o cenário. Não tô falando que é o que eu quero, mas vendo o que a gente tem em mãos, o que pode acontecer. E o que eu acho vendo isso aqui? O Tarcísio talvez seja o único nome que teria o apoio de toda a direita, dependendo de como for trabalhado, tá? Porque o Tarcísio era ministro do Bolsonaro e pode ainda, dependendo de como for a campanha dele, ser o candidato dos bolsonaristas. Tem que ver como é que vai ser a movimentação dele para com os bolsonaristas, né? Só que o MBL hoje está mais próximo do Tarcísio. Talvez a opção do MBL fosse essa. Eu acho que o MBL hoje ele tá se aproximando do Tarcísio e ele vai tentar desvincular do Tarcísio a imagem de bolsonarista. O grupo do MBL vai tentar desvincular essa imagem. Porque se o Tarcísio for flagrantemente bolsonarista, eles vão falar que eles não apoiam o bolsonarista. Só que eles têm proximidade com o governo do Tarcísio. O vice-líder do governo do Tarcísio é um membro do MBL. Então, eu acho que o Tarcísio talvez seja o único nome que poderia ter o apoio tanto dos bolsonaristas quanto do pessoal da terceira via. Só que seria uma coisa difícil ainda assim de construir. Porque seria difícil, não é simples hoje vender um discurso que compactue, que seja compatível com os dois lados. E é possível que a proximidade com o MBL seja mal vista pelos bolsonaristas, de forma que talvez eles prefiram dar o apoio deles para outro nome. Isso é uma coisa que pode acontecer também. Não tenho certeza, mas eu acho que os bolsonaristas não estão decididos sobre o nome que eles vão querer que ocupe o lugar do Bolsonaro num caso de uma prisão ou de uma inegibilidade. Me parece que a Michele ela vai forte nesse caminho, tá? O pessoal tá falando, Michele não, Michele é horrível. Cara, o que eu posso dizer é Michele, não sei. Eu não sei nada sobre a Michele. A única coisa que eu sei sobre ela é que ela é cristã, parece, ser bem ligada a pautas cristãs. E politicamente eu não vejo. Ela fez um trabalho de acessibilidade, tem muita ligação com aquela coisa de, inclusão com o pessoal surdo, mudo, enfim, ela tem alguns projetos sociais que, por mais que eles sejam legais, não é um grande chamariz pra direita, né?
Então, e não vai valer pra esquerda também, porque a esquerda tá pouco se fudendo se ela é uma mulher e se ela é uma mulher engajada em projetos sociais. Ela é a mulher do Bolsonaro, então foda-se. Eles vão... Tipo, no máximo isso vai servir de argumento pra mostrar. Ué, vocês não falam que vocês gostam de inclusão, de representatividade? E aí agora tem uma mulher engajada em projetos sociais e vocês vão ser contra ela? Pra votar num homem branco? Sei lá, no Lula, né? Um homem branco rico? No máximo vai ser um argumento que vai ir pra essa linha. Mas é pouco, né? É bem pouco. Então, eu não sei, eu não faço ideia, né, de qual que seria a pauta defendida pelo Michele. Mas eles parecem estar querendo dar bastante destaque para ela. E isso pode fazer com que ela seja o nome mais forte da direita em 2026. Pode ser que ela seja alçada a esse cargo. Ah, eu falo tranquilamente, tá? Eu voto, sem nem pensar duas vezes, eu voto em Tarcísio, Zema ou Michele, contra Lula, contra Janja, contra Boulos, contra Alckmin, contra Haddad. Fácil, mas não tenho dúvida. Qualquer um desses três aqui eu voto, sabe, voto e sem o menor peso na consciência. Contra qualquer um do representante da esquerda, voto, porra, não tem dúvida nenhuma. A questão é pensar quem vai chegar lá com mais força, né, na campanha. E como é que vai ficar também essa oposição interna. Eu acho, talvez, que desses três nomes, o que eu gosto mais é o Zema. Tal. Eu sei pouco também, tá? Eu não sei muita coisa sobre o Zema, mas ele me parece ser o mais combativo, mais autêntico. Ele parece mais... Pô, mano, é que assim, Michele eu não sei quase nada sobre ela, politicamente falando. Tarcísio, ele parece eficiente em algumas questões. Ele parece o mais político dos três. Como o pessoal falou, ele dá uma sabonetada. Até por isso, talvez ele seja o nome que poderia ter um potencial de aglutinar mais as forças. Porque ele se compromete menos, né? O Tarcísio, ele é mais sabonete. O Zema parece ser o mais forte, assim, sabe? Em questão de se impor. Mas talvez até por isso... O Zema rega. Eu não sei nem por que tá falando isso. Porque eu não conheço, tipo... Eu não sei o suficiente, tipo... Ainda são figuras que eu não conheço bastante pra poder falar muito sobre, né? Mas quando a gente começar a acompanhar as eleições, com certeza a gente vai ver bem mais dessas figuras pra poder avaliar. Então, o que eu tô falando agora pode mudar completamente da época da eleição. Porque, de repente, quando eu vejo mais do Zema, eu gosto menos dele. E quando eu vejo mais do Tarcísio, eu posso gostar mais dele. E talvez se vê mais da Michele politicamente, eu posso gostar mais dela. De repente a Michele começa a falar umas paradas super based e eu começo a pensar, caralho, porra, a Michele é braba. Hoje eu não sei. Hoje eu não tenho uma opinião muito formada sobre nenhum desses três. Eu acho que, tipo, são três nomes... Ok, vai, né? É o que tem. Mas não tem nenhum que eu veja e pense, caralho, esse aqui é o cara. Nenhum deles é ativamente contra a pauta woke. Pois é. E pra mim isso é importante, mano. Isso é uma das coisas mais importantes de todas pra mim. Você vê que os americanos perceberam que é importante ser anti-woke. E o Trump, assim como os republicanos como um todo, estão fazendo um plano de governo anti-woke muito forte. Então isso é uma parada que aqui no Brasil a gente não tem. O Milley é muito mais anti-woke que todos eles. O Trump é muito mais anti-woke que todos eles. O DeSantis é muito mais anti-woke que todos eles. A gente não tem um cara que, sabe... Talvez politicamente todos eles sejam melhores em quê? A segurança pública, eles vão defender mais que bandido tem que ser preso, tem que prender vagabundo e é isso aí. Economia, acho que eles não vão ficar aumentando imposto pra caralho. Então, tipo assim, o básico da direita, eu acho que todos eles podem fazer, podem cumprir. E isso já é muito melhor do que qualquer coisa de esquerda, ok? Se eles fizerem o básico do básico da direita, já é muito melhor do que qualquer merda de esquerda que a gente tá vendo. Imposto na Shein, na Shopee, imposto novo toda semana, imposto em tudo que é lugar, aumenta imposto e ainda assim tem rombo fiscal e inflação. Se eles fizerem o básico, diminuir um pouco o número de ministérios, de servidores públicos, diminui o tamanho do Estado, a carga tributária e assim consegue até aumentar a arrecadação. Se fizerem o básico, endurece pena, pelo menos um discurso mais ativo contra a criminalidade, o básico já vai ser melhor do que a gente tem hoje. Mas não tem nada que eu veja muito além do básico também, que possa ser de positivo. Não acha que se Tarcísio e Zema disputar na mesma eleição vai dividir muitos votos da direita? Eu acho que não importa, porque quem o Bolsonaro apoiar vai levar os votos. É isso que eu tô falando, mano. Ah, mas eu não gosto do Bolsonaro. É uma análise, não é desejo. Então, os fatos não se importam com os seus sentimentos. Não importa o que você gosta ou o que você não gosta. O Bolsonaro é a figura forte, poderosa e com capacidade de mobilizar muitos eleitores na direita hoje. Então, ele é quem tem mais capital político. Então... o cara forte vai ser o cara que for apoiado pelos bolsonaristas, mano. Quem os bolsonaristas abraçarem vai ter capital político pra ir pro segundo turno. Vai dividir os votos se
os bolsonaristas se dividirem, o que eu não vejo muito como poderia acontecer. E mesmo que aconteça, um deles vai pro segundo turno. Não existe chance de a direita se dividir ao ponto de 2 caras de esquerda pro segundo turno. A esquerda não tem essa força, pô. Não tem. Então, uma dessas pessoas, ou um nome novo que vai surgir do nada, assim, tipo, pô, ninguém esperava esse cara aqui, saiu do nada e agora o Marçal lá, sabe? O Marçal vai ser o presidente. Todo mundo do Brasil decidiu que ama ele agora, vai ser ele o cara da direita. Não sei, um nome novo que brotar do nada, que eu acho improvável, tá? Porque eu não tô vendo nenhum trabalho muito forte pra colocar um nome. Eu acho que parece difícil fugir desses 3 nomes aqui. Um deles vai estar no segundo turno. Um deles vai estar. Quem? Ainda não dá pra saber. Mas provavelmente, muito provavelmente, 99% de chance de que seja o nome que os bolsonaristas decidirem apoiar, abraçar e vai ser esse aí. E não vai ter divisão. Podem estar os 3 concorrendo. Vai aglutinar em um deles e esse vai pro segundo turno. E no segundo turno é esquerda contra direita, pô. Ah, mas é uma direita que eu não gosto. Mas é esquerda contra direita. Pode ser a pior direita possível, mas ainda assim é esquerda contra direita. E outra, não é a pior direita contra a melhor esquerda. É a pior direita contra uma esquerda pior ainda. É uma esquerda horrível. Então não tem discussão, tipo, por isso que eu nunca... Tipo, pra mim não tem, cara. Não existe. Se você tem que escolher entre a pior direita e a pior esquerda, a pior direita é sempre melhor, pô. Por princípio, por base. Tudo é pior com o governo Lula. Tudo. Com o governo Lula a gente tem mais crimes, mais morte, mais imposto, mais inflação, Estado maior, mais corrupção, mais censura, mais autoritarismo. Tudo é pior com a esquerda no poder. Tudo, tudo. Não tem uma coisa que melhora quando esses filhos da puta estão no poder. Em todos os aspectos, a nossa vida piora. É isso, basicamente. Eu falei Pablo Marçal de meme, eu nem sei nada também sobre esse cara aí. Eu só quis falar um nome que, tipo, sabe, do nada surgiu um cara aqui e agora vai todo mundo votar nele.